Todo mundo bem? Na rocha? Firmes? Congelados? Que bom que você veio. Nós vamos partir agora para um desfecho dessa etapa do Novo Testamento, para chegarmos até o Apocalipse de João. E mais umas 2 ou 3 aulas a gente chega lá. Aí nós vamos mudar de apostila, essa apostila aqui que vai chegar aí. Eu mandei para vocês aí, receberam a apostila? 63 até 70, páginas 63 a 70. E aí a gente vai mudar, e a apostila de Apocalipse tem outras 70 páginas. Então, nós, em 1 ano e meio, cumprimos estas 70, e aí a gente vai, só para o livro do Apocalipse, ter mais 70. Vai ser bom, né? Amém? Vai ser bom. Vamos estudar bastante a palavra de Deus. Muito bem. Então, dando apenas eu não estou lá, né? Vamos botar lá. A tecnologia é uma bênção, amém? Aleluia. Quando funciona, certo? Senão não é. Pronto. Então nós estávamos conversando sobre as línguas sobrenaturais do Espírito, né? O falar em línguas, uma manifestação espontânea do Espírito. Falamos sobre gemidos inexprimíveis, 3 tipos de manifestação em línguas, língua que um fala e todos entendem na língua de quem está ouvindo, e línguas que são expressas para serem interpretadas, manifestação pessoal, de edificar a si mesmo sobre a sua fé santíssima, falando em todo o tempo em espírito, vimos isso. É uma linguagem perfeita de louvor, edifica a igreja. Falamos não proibais o falar em outras línguas, que muitas igrejas proíbem. O que mais? Enfim, falamos sobre o Espírito Santo nos alertar sobre toda a verdade contra algumas mentiras que têm sido dissimuladamente infiltradas na igreja. Esses são os últimos dias e há falsos profetas entre nós. E agora nós vamos falar sobre a vontade de Deus para a época da igreja. Estão comigo? A instrução de Deus para a nossa época atinge todas as áreas da vida, porém, ela não foi dada na forma de uma lista de regras, mas de princípios. Por exemplo, o princípio para uma vida santa está em Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem pode me dizer o que é concupiscência? Paixão. Boa. É uma boa palavra. Concupiscência paixão é uma palavra muito boa. Concupiscência é quando você está assim, que você não está se aguentando e quer comer um pudim, sabe? Que fica assim, isso é concupiscência, quer dizer, paixão mesmo. E tem a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, né? Você quer muito aquilo que você viu. Ou então, da carne você quer muito alguma coisa que o teu corpo pede. E por muito tempo a igreja quis corrigir essas situações de uma maneira de fora para dentro. Ou seja, essas coisas que são da carne, que são vontades da carne, elas devem ser proibidas.
Assim, se está proibido, de fora para dentro, então você está impedido de realizar aquilo. Nunca funcionou. Não adianta, né? Por exemplo, e também aí entra muita interpretação de homens e muita discordância de muitos temas. Por exemplo, a beleza da mulher não seja a exterior, porém a do coração, a beleza interior, né? Então a igreja proibiu as mulheres de se depilar, de pôr maquiagem, de arrumar o cabelo, enfim, as mulheres ficaram feias, né? Muito tempo. Crente, bicho feio, cabeludo, não corta os pelos das canelas. E sabe o que acabou acontecendo com essa proibição? Porque a igreja proibia as mulheres de se enfeitar, de se cuidar, de se embelezar. A beleza tinha que ser interior. Então as mulheres ficaram muito feias. E aí os maridos delas arrumaram outras fora do casamento bonitas. Deixaram-as feias, titular, guardada lá em casa, crente. E vão atrás de outra que seja uma beldade. Atiraram no próprio pé. Isso aconteceu de todas as formas, muitos anos dentro da igreja, em vez de ir para o princípio, que é o que nós estamos falando agora, que é andai no Espírito, e não jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que a gente não faz o que a carne quer que a gente faça? É andando no Espírito todo o tempo, não é sendo proibido de fazer isso. Muito tempo a igreja proibiu crente de assistir TV. TV é a imagem da besta, não pode assistir TV. Então o pastor que proibia tinha a televisão dele dentro de um armário, fechada na casa dele, e quando ninguém estava dentro do guarda-roupa, abria, está lá a TV. Né? Ela é dessa época. E olha que ela tem pouca idade. E essas manobras que a igreja, por tantos anos, tentou para impedir pessoas de andarem na carne, não funciona. Proibir pessoas de beber álcool, por exemplo. Muito pastor proíbe o rebanho de sequer brindar com um cálice de champanhe. Mas eles, escondido, bebem à vontade. Então, essas coisas que são de fora para dentro não funcionam. E já tivemos muito problema com essa situação de álcool. O próprio Jesus teve problema. Ele diz assim: João Batista, ele não bebia, só comia gafanhoto e mel silvestre, né? E vocês dizem que ele tinha demônio. E aí vem o Filho do Homem e come e bebe, e vocês o chamam de glutão e beberrão, e bebe com publicanos. Jesus corrige os fariseus e os doutores da lei, que estavam tentando exatamente isso, de fazer com que as coisas fossem feitas de fora para dentro. Não funciona. E o certo é que você tenha o coração, a lei de Deus escrita no teu coração. Então, quando você é assim, você não vai pecar. Não vai andar na concupiscência da carne. Tem que andar no Espírito. Isso é uma experiência que todos nós precisamos com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, para não deixar que a carne prevaleça e a vontade dela prevaleça. Isso é de dentro para fora. Funciona bem quando a gente adora a Deus, se entrega e se deixa tratar, chora, é quebrantado
e aí você é mudado de dentro para fora. E aquela coisa que você tinha uma vontade louca, que você não passava sem, você era viciado no negócio, de repente perdeu a graça, não quero mais. Não é uma coisa que agora foi proibida para você, mas é uma coisa que agora já não te interessa mais. Deus faz assim conosco, Ele faz a gente enjoar e desgostar das coisas que Ele também não gosta. É muito bom isso, é muito natural, né? Muito melhor. É muito melhor você deixar de fazer uma coisa porque você não quer, do que você deixar de fazer uma coisa porque ela é proibida. E, na verdade, todas as vezes que igreja e homem proibiu, o negócio parece que fica mais gostoso, né? A minha mãe dizia para mim que a coisa que é bom, ou é pecado, ou engorda, ou faz mal. O negócio que é bom, ou é pecado, ou engorda, ou faz mal. Isso é você tentar, de fora para dentro, mudar as circunstâncias. Não funciona. Então a vida cristã não é um monte de regrinha, é a lista do que está proibido e a lista de coisa que pode. Não. E a gente tem que andar no Espírito. E passar a gostar das coisas que Deus gosta, fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, gostar do que Ele gosta, aborrecer o que Ele aborrece. Aí sim, aí fica gostoso, né? Amém? O princípio para não mentir inclui todos os tipos de sonegação da verdade, né? Amém? Inclusive, fala que eu não estou. Alguém já falou isso? Fala que eu não estou? Fala que eu não estou é sonegar a verdade. É dar um jeitinho na coisa, né? Bem brasileiro. E estes princípios se encontram em toda a Bíblia, mas especialmente de Romanos a Judas, as epístolas no final da Bíblia. E antes de tudo, porém, a vontade básica de Deus para as nossas vidas é a formação do caráter de Jesus Cristo em nós. Abre lá em Romanos 8, 29, o texto diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estão comigo? Estamos lá em Romanos 8, 29? Eu vou ler de novo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha, esse texto e todo o livro de Romanos, ele é bastante denso, é intrincado, ele é profundo, precisa ser analisado com prudência e entendido, porque o texto é muito rico. Tem muita informação só nesse versículo que nós lemos aqui, que está declarando que alguns de nós, ele conheceu antes. Os que dantes conheceu, quer dizer, primeiro ele nos conheceu. E quem fez o panorama bíblico sabe que Deus está fora da história, né? Está fora do tempo. Olha de lá de trás, de lá da frente, de lá do meio, ele olha e enxerga tudo acontecendo, desde o princípio até o fim, né? Porque Ele é um Deus da eternidade, você pode andar para trás ou andar para frente quanto você quiser, que Ele é, sempre Deus é, né? Ele não foi e nem será, Ele é, continua, Ele é. I am, Ele diz, eu sou. Você imagina você perguntar para alguém que sempre foi e estava completo, como é que você chama? Não tinha ninguém lá, só ele. Como você chama? A única resposta é, eu sou. Porque não tinha nome, ninguém chamava ele. Como é que eu te chamo? Quem é que ia chamar Deus? Ninguém. Então, antes da criação e toda a eternidade, não tinha ninguém chamando Deus de nome algum. Aí o Moisés chega para Deus e fala, como é que eu vou te chamar? Eu vou falar
quem foi que me enviou? Deus responde de pronto: diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Esse é o nome que Deus deu de si mesmo. Eu sou. Quer dizer, Ele é. Por isso é uma estultícia a gente dizer que Maria é a mãe de Deus. Tem que ser muito estulto. Por quê? Porque Deus é. E você pode andar para trás quanto você quiser, sem parar, nunca mais, esquece o tempo e vai andando que Deus é. E Deus é, e Deus é, e Deus é. E Maria? Não, Maria, a mãe dela chamava Ana, ela nasceu aqui. Né? É uma criação. Como é que ela é mãe de Deus? Estão comigo? Eu estou falando desses conceitos porque aqui ele está dizendo que alguns ele conheceu antes. Lá, antes da criação do mundo, ele conheceu. Mas eu não existia lá. Então Deus viu de lá, eu aqui. Amém? E dantes conheceu. Amém? Estão comigo? Ele lá de trás da história, lá antes dele criar a Terra, o planeta, ele nos conheceu. E alguns que ele conheceu, ele falou, esse vai ser um servo, vai ser meu servo. E ele vai se render a Jesus Cristo como seu Senhor. E vai entregar a sua vida. Então, esses que ele lá de trás já viu que iam fazer isso, iam lá na frente. Esses que ele dantes conheceu, a Bíblia diz, ele também os predestinou. Diga aí para o seu vizinho, você é um predestinado. Tá, o que quer dizer isso? Quer dizer que o teu destino foi pré-escrito. Tá? Por quê? O teu destino foi pré-escrito porque Deus te conheceu antes. Pô, então eu estou sossegado, hein? Meu destino está selado, pré-escrito. Cuidado, porque já lemos isso também em Romanos 11. Se você não perseverar, assim como ele te conheceu que você ia se entregar a Jesus Cristo, ele também pode ser que tenha conhecido que você ia desviar mais para frente um tanto. Então, ele conhece tudo, né? Não só quem se acertou e acertou a vida com Cristo, mas ele conhece também quem fez isso e depois desfez mais para frente. Mas ele declara aqui que esses que ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas o nosso assunto é que Deus está querendo formar o caráter de Jesus Cristo em nós. Amém? Então você é um predestinado para ser como Jesus é. E o caráter de Cristo vai ser formado em você. Essa é a palavra, né? Porque o que Deus espera não é que você seja crente. Deus espera que, além disso, você deixe que Jesus Cristo seja formado em você. Além de crente, você tem que ser um baita crente. Como eu preguei aqui no domingo, Deus te ama do jeitinho que você é, mas te ama tanto que não te deixa do jeitinho que você é. Quer te transformar e quer que você seja a imagem e semelhança do Filho de Cristo, que é homem perfeito. Então, 2 Coríntios 3,18, vamos lá, um pouquinho para frente, 2 livros aí para frente, depois de Romanos, 1º, 2 Coríntios 3,18, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Deus te ama tanto que Ele vai te transformar. Deus te ama tanto que Ele não te deixa do jeito que você está. Ele te ama do jeitinho que você está, mas ama tanto que Ele vai te transformar, pra você ficar melhor. É como um pai, né? Quer que o filho fique melhor, melhor, melhor. Qual é o pai que quer que um filho piore? Nenhum. O pai quer que o filho vá melhorando. E Deus igual quer que a gente vá melhorando a imagem de Cristo. E aí nós temos que refletir como que por um espelho a glória do Senhor. O caráter de Cristo tem que estar tão evidente em você que vão olhar para você e vão se confundir, vão falar, é Jesus. É Jesus. Não, é Onias. Não, é Jesus. Não, mas ele é Onias. É, mas o Onias já está deixando de ser Onias, agora ele está mais para Jesus do que para Onias. Né? Ele até deu umas maneiradas com o Arles, deixou ele ganhar umas bolas, fazer uns pontos. O cara está ficando bem legal. E aí a gente tem que refletir como que por um espelho a glória do Senhor e deixar que Deus nos transforme de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados, gente, conforme a medida do poder de Deus que opera em nós. Se você deixa o poder de Deus operar em você, você é transformado. Se você não deixa o poder de Deus operar em você, você vai continuar igual. Somos transformados de glória em glória, conforme o poder de Deus que opera em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, andando pelo Espírito, temos que não mais falar as nossas palavras, falar o que o Espírito manda. Isso é deixar o poder de Deus operar em nós. Não falar as nossas palavras e não fazer aquilo que nos dá na telha. Mas a gente fala o que ouve de Jesus e a gente faz o que Jesus faria. Tem até uma pulseirinha aí que diz, What would Jesus do? O que é que Jesus faria? Pendurado aí, igual aquela do Senhor do Bonfim. Eu não sei de quem que ele é Senhor, mas tem aí um que é Senhor do Bonfim, né? Ou de um fim terrível, não é de bom fim nenhum, é do fim terrível. Mas tem lá a pulseirinha. Tem também a nossa, que tem um WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? E aí a gente, para deixar o poder de Deus operar em nós, tem que falar o que Jesus falaria e fazer o que Jesus faria nas situações da nossa vida. Aí você é transformado. Poxa, mas eu piniquei ele como já vinha pinicando tanto tempo e dessa vez, em vez dele me devolver na testa, ele, caramba, nem reagiu, me abençoou, me perdoou, porque foi transformado. E agora já não reage mais do jeito que sempre reagia. Agora, o que Jesus faria no meu lugar? Então é assim que eu tenho que fazer. O que Jesus diria nessa situação? É isso que eu vou dizer, né? Isso é uma briga diária, viu? Porque vem um diabinho na tua orelha e fala, devolve na testa, bate mesmo, ele merece. Onde já se viu? E você, do outro lado, tá o Espírito Santo falando com você aqui, né? Dá a outra face. Anda mais uma milha. Perdoa o irmão 70 vezes 7. Aí ou você entra na da carne e devolve na testa como sempre, ou você ouve e deixa que o poder de Deus opere em você. Porque veja bem, também você pode ouvir o Espírito Santo sussurrar aquelas doces palavras na tua orelha e falar, perdoa ele 70 vezes 7, anda mais uma milha. Entrega também a capa, quis a túnica, entrega a capa. E você fala, é mesmo, né? Só que não. E pum!
Aí você não deixa o poder de Deus operar em você. Você até sabe, até considera, a teoria é muito bonita, mas não vai operar em mim coisa nenhuma. E desce-lhe o rei. Reage do mesmo jeito que sempre reagia. Então você não deixa o poder de Deus operar em você, então você não é transformado. E o que Jesus quer é que a gente seja transformado. E para que isso aconteça é uma luta diária com a nossa própria vontade. O homem foi criado à imagem de Deus, perdeu esta imagem na queda. Deus salva o homem para restaurar nele a imagem perdida. Jesus Cristo é o cabeça da nova raça. Ele começou tudo de novo e é o modelo do homem à imagem de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. Já lemos lá, tá? Romanos 8, 29. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primeiro. Nós vamos ser como ele é. Não é clone, viu? Não é clone. Ser como ele é, não é clonado. É só ter o tipo de caráter que Jesus tem. O espírito que ele tem. E sermos transformados para nós sermos confundidos com ele. Eu acho que esse é da turma de Jesus. Ele fala parecido. Ele se veste de um jeito sóbrio, né? Bacana. E as pessoas têm que olhar para nós e ver o linguajar. Esse cara eu conheci ele antigamente, o linguajar era outro, agora mudou, ele está falando diferente. Porque a gente tem que falar como se fosse como hino e salmo e cântico espiritual, falar entre nós com coisas que não são torpeza, e não nos deixar enredar na rodinha dos que falam torpeza. Ah, mas você não sabe a última que me contaram. Ah, essa é de rir até fazer xixi na calça. Ô piada, e aí o outro fica, me conta, e pronto. Aí vai aquela torpeza desenfreada, contando sobre o que não se devia, não precisava, fazendo chacota. Tudo tem um limite, né? Mas eu já contei muita piada de português e agora eu parei. Amém, gente? Parei. Eu estou com uma aqui engatada na língua para falar para vocês. Mas eu prefiro deixar que o poder de Deus opere em mim. E vocês me vejam transformado. Aleluia. Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, faz a obra de nos transformar à imagem de Jesus Cristo, porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. 1 Coríntios 15, lá no final do capítulo inteiro, é o texto que eu uso em tudo quanto é velório. Então, se você falecer, presta atenção lá no que eu estou falando lá no teu velório, você vai ver que eu estou falando 1 Coríntios, que fala de primeiro ser uma semente natural e depois a espiritual. Primeiro vem o homem terreno, depois vem o homem celestial, né? Como nós trouxemos a imagem do terreno, temos que trazer também a imagem do celestial. Isso porque, num velório, agora a gente está certo de que aquele que está ali sendo velado, ele passou dessa daqui e deixou as coisas terrenas, deixou as coisas passageiras para ir para as coisas celestiais e as coisas eternas. E lá tem um texto grande a respeito disso, que é muito legal, propício para se falar num velório. Mas isso não é só naquele instante. Ter a imagem do celestial não é para depois que morreu, é para já. É isso que eu queria dizer. Né? Você não precisa esperar morrer para se transformar na imagem do celestial. A imagem do celestial é Jesus, que agora já nos deu o exemplo de como é que a gente tem que viver como um homem perfeito.
que é a imagem do Pai. Então nós temos que viver que nem Ele, hoje, não depois que morrer. Essa é a ideia. Como trouxemos a imagem do que é terreno, e isso ele está falando do nosso homem natural, filho de Adão, filho de Eva, filho da carne. Também agora, depois que a gente já não é mais só filho de Adão e filho de Eva, mas agora nós somos filhos de Deus, nascemos de novo, coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então você é nova criação, agora você é novo, então agora já você tem que trazer a imagem do celestial. Agora. Talvez aqui no nosso métier, onde a gente costuma ir, ninguém olha para você e fala assim, caramba, estranho. Mas experimenta ir num terreiro de macumba para você ver. O cara, você entra lá, o cara faz assim. Ah! Se você for uma pessoa consagrada e tiver uma vida santificada, você entra num desses lugares de ocultismo e o cara percebe que você tem a imagem do celestial. Já não foi uma nem duas vezes que eu cruzei com alguma pessoa assim e ele fala, não, esse aqui não pode entrar. Entrou, o espírito não baixa. Alô? Por quê? Olha para a tua cara e fala, peraí, esse cara é celestial. Que você é um anjo? E no nosso meio, isso não rola, não acontece. Mas quando você entra no meio de candomblé, umbanda, macumbeiro, espírito, essas tranqueiras ocultistas, o cara te estranha. Porque você ali, no meio das trevas, aparece como uma luz que cega. Essa é a imagem que nós temos que trazer. Do hebraico, duplicata, representação ou manifestação. A vida cristã é comparada a um edifício em construção para a morada de Deus. Vamos passar aqui a uma outra maneira de se entender essa construção do caráter de Cristo em nós, ok? A vida cristã também ela é comparada a um edifício em construção. Falei disso domingo. 1 Coríntios 3, estamos lá. 1 Coríntios 3. (9, 10). Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, então esse mesmo Espírito que vai nos moldar, que vai nos transformar pelo poder, Ele que habita em nós, Ele está nos construindo. E nós somos peças dessa construção que Deus chama de um edifício, um templo para Ele, para Deus. Não feito por mãos humanas, mas feito pelo Espírito de Deus. Porque nós não fomos feitos por mãos humanas. Não é como um templo deste aqui, que está sendo edificado, com colunas, com tijolo. Mas nós, um ao lado do outro, somos uma construção para Deus. Um templo de habitação do Espírito. Né? E Paulo declara aqui no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, quem é o fundamento? Quando eu te fizer alguma pergunta que você não sabe, você responde Jesus, amém? Pronto, né? Quem foi que escreveu a primeira carta
no Brasil, no descobrimento? Foi Pero Vaz de caminha, anda, pula, corre ou Jesus? Jesus. Foi Jesus. Então, Paulo está dizendo que ele lançou o fundamento. Qual que é? Jesus. Ele é a pedra angular. Que raio quer dizer isso? Que no nosso tempo aqui não quer dizer muita coisa, mas lá naqueles tempos, quem ia construir, pegava e colocava uma pedra angular no terreno onde ia construir. Pedra angular é uma pedra fundamental. É assim, um marco, e daqui você vai contar 10 metros para lá, 5 metros de altura, 3 metros para lá, e você vai construir um edifício todo fundamentado na pedra angular. Ali é que dá o prumo, dá as cotas de toda a construção, onde cada cômodo vai ser estabelecido em relação a essa pedra fundamental. Na construção antiga tinha uma pedra angular. Hoje o assunto é por GPS, né? Você pega, coloca lá no teu iPhone, bom, é ali, pumba. Aí você cota por laser e vai para lá e para cá. Não tem mais essa situação. Mas Jesus, para aqueles construtores, ele era a pedra angular. Ele era a pedra fundamental. Ele é o lugar sobre o qual todo o edifício que Deus está construindo vai ser fundado. Ele é o fundamento. E nós temos que ser construídos sobre esse fundamento. Nós temos que ser construídos sobre esse fundamento como? Como é que a gente vai ser construído sobre o fundamento que é Jesus? É vindo no panorama bíblico. Aí você vem aqui, eu te falo como é que é Jesus, e você começa a ser edificado sobre esse Jesus, para ser igual a Ele, ter o mesmo jeitão dele. Assim você é edificado. Senão, você pode achar que Jesus era assim, ou achar que Jesus era assado, e você fica ou assim ou assado, e nada parecido com o verdadeiro. Então a gente precisa ser como uma pedra viva, moldado para se encaixar na construção, no edifício. E como é que Deus nos molda para que essa pedra encaixe naquele perfeito lugar de encaixe que Deus proveu? É você ser lavado pela palavra, né? Você pode ser lixado, polido, você pode ser lapidado para brilhar, né? Em vez de ser uma pedra bruta, Deus te lapida. O que Ele não vai fazer é você igual ao teu vizinho. Vocês já perceberam quanta gente tem nesse planeta e não tem dois iguais? O cara é um pouco parecido, lembra o fulano, né? Mas chega meio perto lá que você vai ver que ele tem uma mancha no joelho, ele tem, sei lá, qualquer tipo de diferença aí um do outro tem. É um pouco mais alto, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. É o fulano só que careca. É o ciclano, mas esse aqui tem um cabelo diferente. Não tem dois iguais. A gente, além de fisionomicamente não ter dois iguais, também você pode ser identificado pela tua retina, do teu olho. Não tem duas iguais. Todo aquele monte de marquinhas que a gente tem no olho, colorida. Por que eu estou contando isso? Porque Deus não faz dois iguais. Ele faz um diferente do outro. Bilhões de gente, tudo diferente. Só Deus para fazer assim. Bilhão de negros, tudo diferente um do outro. E aí, quando a gente vai edificar um templo para Ele, Ele não quer que você seja igual ao outro, como se fosse tijolo. Não quer. Senão Ele já tinha feito todo mundo igual, né? Todo mundo da mesma altura, todo mundo pensa a mesma coisa,
todo mundo reage do mesmo jeito, todo mundo, ele podia ter feito assim, não fez, ele fez a gente sui generis, só tem você, muito especial, num perfeito lugar de encaixe, mas para encaixar bonitinho ali, dá uma polida, pedra bruta precisa ser ajeitada para ser posta no lugar. Às vezes ele pega aquela colher de pedreiro, né, e dá um talo na orelha, e tira um pedacinho que é para entrar ali. É aqui que eu te quero. Na pedra. Você já tomou uma de Deus assim, esse bico aqui tem que sair. Seu bicudo. Você vai ficar menos bicudo. Eu já tomei. A gente sempre dá uma chiada, né? Doeu, papai, doeu. E ele, pó! Doeu. E ele, pó! Doeu. Como é que faz para não doer? Alô? Faz logo do jeito que Deus mandou. Porque se você não faz como Deus mandou, ele, pó! Rapaz, ele te dá um corretivo, não presta atenção. Tof! Aí, se você fizer do jeitinho que ele fala, o negócio é macio. Né? Ele pega, dá aquela polidinha, né? Em vez de cortar a tua unha, ele dá uma lixadinha, tal, fica bem mais legal. Amém? Efésios 2, 20 a 22. Vamos lá? Diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tudo que eu acabei de falar, amém? Vou ler de novo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Cristo Jesus, a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Como é que o edifício fica bem ajustado? Em outro texto diz, pelo auxílio de todas as juntas e medulas. Quando ele nos compara com um corpo, nós somos um corpo que é bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas e medulas. Né? Teu braço não nasce aqui na cabeça, ele nasce aqui, tem exatamente uma junta, uma medula, enfim, um local específico. O auxílio de juntas e medulas faz o corpo ficar um corpo, e não uma coisa disforme. Da mesma maneira, num templo, o edifício bem ajustado cresce para templo santo. Como é que a gente faz para ajustar bem uma edificação? Como é que quais são essas juntas e medulas que nos fazem um corpo de Cristo? Vou explicar melhor. Nós todos somos membros do corpo de Cristo, amém? Todos nós. Né? E se eu perguntar para você, você é o quê? Você é pé, mão, cabeça? Cabeça você não é, Jesus é o cabeça. Você é pulmão, você é braço, você é fígado, o que você é? Seja lá o que você for, você tem um perfeito lugar de encaixe. E, com o auxílio de juntas e medulas, nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos. Cada um aqui é um pedacinho do corpo de Cristo. Na edificação é a mesma coisa, cada um é uma pedra.
mas você tem que ser posto no lugar certinho, está bem ajustado. Como é que faz para ficar bem ajustado? Espírito Santo, é bom. Mas a palavra que eu queria trazer para vocês aqui é o que é auxílio de juntas e medulas, que nos faz um só, é amor. Não tem jeito da gente formar um corpo de Cristo sem o auxílio de juntas e medulas. E o que é que juntas e medulas quer dizer? Que une um com o outro. Amor. Só amor. Não tem outra coisa. Se você achar que é por afinidade, que vocês pensam parecido, que temos os mesmos interesses, eu gosto de viajar, ele também gosta de viajar, eu também gosto de viajar, temos interesses, temos afinidade, temos o mesmo tipo de criação, isso passa. E isso daqui a pouco não evita que você se desligue. Se desligue. Mas o que é que liga? O que é junta e medula? Que junta mesmo. E não solta mais. É como a juntura do teu cotovelo. Tem um líquido dentro e faz o negócio funcionar, e o braço e o antebraço não se desconectam. Por quê? Porque tem um treco aqui no meio segurando um no outro. O que é isso aqui? Amor. Não tem outra coisa. Se não amar, daqui a pouco a gente se estranha e, você é braço, vê se não torra. Você já devia ter se transformado em antebraço. Não te aguento mais. E chuta ele do corpo. E aí, como é que fica o corpo? Gente do céu. Mas nem na Primeira Guerra Mundial. É tudo aquele monte de pedaço, um para cada lado, tudo explodido. Uau! Como é que a gente continua unido? Como é que a gente vai fazer com que Deus olhe e veja um templo de habitação do Espírito? Todo mundo aqui é um templo. A gente está se amando. Porque amor cobre multidão de pecado. Cara, pisa na bola. Você, eu te amo. Não adianta que eu te amo. Não adianta, eu te amo. Vai ficar comigo. Pastor, meu tempo aqui acabou. Acabou nada, rapaz. Te amo. Vai ficar aqui. Mas eu não te amo. Tchau. E vai. O que é que faz ficar? Amor. E o negócio tem que ser recíproco, é um caminho de duas vias. Amém? O Velho Testamento foi escrito para nosso ensino e exemplo. E precisamos prestar atenção à construção do tabernáculo, porque ele era também uma figura de nossa vida cristã. Diga para o seu vizinho, o tabernáculo é uma figura da nossa vida cristã. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele teve que seguir à risca o modelo que Deus lhe havia mostrado. Aqui em Êxodo 25, está a instrução de Deus a Moisés. Êxodo 25, 8, diz: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aí vem o versículo 40. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer, tem um modelo de tabernáculo, porque Deus no Velho Testamento está nos dando exemplo, para nos ensinar, e era para fazer do jeitinho que ele mandou. Amém? E ele fala para Moisés, atenta para fazer do jeitinho que você recebeu no monte. Está aqui a planta, é isso que Deus falou, está aqui a planta, faça desse jeito. Da mesma maneira, nós também não podemos construir nossa vida cristã de acordo com os nossos próprios planos. Não fica claro isso?
Deus mandou fazer um tabernáculo para ele habitar no Velho Testamento. E agora nós somos o tabernáculo de habitação de Deus no Novo Testamento. Ele mandou fazer do jeitinho que ele queria no Velho e vai fazer do jeitinho que ele quer no Novo. Da mesma maneira, nós também não podemos construir nossa vida cristã de acordo com os nossos próprios planos, mas temos uma planta a seguir, que está na Palavra de Deus. Ela é a instrução de como viver a vida cristã, a Palavra de Deus. Nós temos que construir nossa vida cristã de acordo com isto. Isto aqui é o manual do construtor. Estas coisas te fazem bem, estas coisas te fazem mal. Não faz isso, eu te avisei, isso aqui não vai ser bom para você. Isso, faz isso, é isso mesmo. Se você não conhece essas nuances do plano de Deus, da sua palavra, como quem nos projetou e sabe como é que a gente funciona, e sabe o que é que nos quebra e o que é que nos conserta, você acaba fazendo uma vida seguindo o teu próprio plano e pode dar problema. Quem aqui, quando compra um eletrodoméstico, lê o manual? Você? É assim que liga, aperta aqui, desbloqueia, programa tal coisa, bloqueia outra vez. É assim que faz, é assim que não faz. Nunca faça isso. Não enfia a tomada na parede sem antes alguma coisa. Parará, parará, parará. Quem é que lê o manual? Aí você vai, pega o equipamento, né? Se for uma fêmea da espécie, pega a tomada e enfia no 220. Bum! O negócio é... Tem uma fita na ponta da tomada com uma coisa escrita, uma caveira. 220. Não, 110, 110, 110. Aí pega e tof no 220. É uma só. Tuf, pronto. Não observar o que está escrito aqui é como se você nasceu, pega a sua tomadinha e bumba no 220 e queimou. Ixi, queimou. Logo de cara já queimou. Não funciona mais. Aí Deus vem e troca o teu fusível. Troca. Vamos, de novo. É assim, ó. Aí você põe um fusível novo, né? E vamos tentar de novo. E Deus deixa você tentar outra vez. Mas olha, lê aqui como é que funciona. Aí você não lê e vai e apronta outra. E vai ficando doente. A vida inteira acumulando doença. Por quê? Porque você faz o que o manual do construtor diz para não fazer. E nem sabe. Faz por ignorância. Porque se soubesse não faria. Por exemplo, eu. Quando eu fazia engenharia na Mauá, nós fomos convidados como engenheiros a fazer um curso de cosmoecologia, que nada mais era do que gravar a voz de morto. Aí eu fui, e fiquei 4 anos gravando voz de morto. E eu já dava aula de como é que se grava a voz de morto. Até que a minha mulher, que se converteu, disse para mim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer como aquelas nações. Não se achará entre vós quem consulte um necromante, um cartomante, um mágico, um agoureiro, um feiticeiro, um encantador, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E eu lá sabia que não podia consultar morto, que era abominável ao Senhor. Eu e toda a torcida do Corinthians a gente ia continuar consultando morto. Como se faz aí, em tudo quanto é terreiro, em tudo quanto é centro, em tudo quanto é coisa. Fala com o morto. Onde mais se fala com o morto? Na igreja católica. Os caras falam com o Santo Antônio, com o São Bernardo, com o Santo André, com o Santa Maria, com o São não sei o que lá, tudo morto. Fico falando com eles. Tudo morto.
Por que eu praticava aquilo? Ignorante. Meu pai e minha mãe não me ensinaram isso. Então, eu tinha que deixar essa prática. E na hora que eu tive o entendimento de como é que Deus nos fez, e o que pode, o que deixa de poder, o que convém e o que não convém, eu parei, peguei todas as fitas cassete que a gente tinha lá gravado, uma história de vida, e bumba no lixo. Joguei no lixo. Eu dava aula disso no Colégio Rio Branco, aqui na Avenida Higienópolis, no Colégio Rio Branco, só para catedrático, hein? Professor da USP, tudo engenheiro. Eu dava aula. Fui tudo pro lixo. 4 anos de tranqueira. A Igreja de Jesus perdeu esta direção pelas muitas tradições e ensinos de homens. Mas Deus está restaurando todos os fundamentos, um por um, preparando a noiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. Há um tempo atrás, dentro da igreja, qualquer um que se despertasse e aparecesse com uma vocação, um chamado como um líder, ele almejava um posto de pastor. Pastor. E aqueles que tinham uma vocação para pastor, mas que ainda eram meio júnior, eles eram chamados de evangelista. O cara é evangelista, mas ele vai ser pastor. Né? E aí, depois que você era evangelista, para você virar pastor, você tinha que virar mestre. Então, tinha que ensinar, tinha que estudar bastante. Depois de evangelista, estuda muito a palavra de Deus, aí você pode ensinar, e aí você vira pastor. E por muito tempo a igreja cresceu com isso. Pastor é o topo da cadeia alimentar, e depois tem o pastor Júnior, que é um cara que é um evangelista, ele fala de Jesus para todo mundo, mas ainda não sabe muita coisa, mas aí ele vai estudar, e vai aprender a palavra, vai sendo mais mestre, até que ele chega a pastor. Tradição e ensino de homens, complicado. Outra coisa que é tradição e ensino de homens 4, 11, 12 diz assim: e ele, Jesus, amém? Estão comigo? Ama tanto a sua igreja, que ele, Jesus, deu para a igreja de presente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que ele deu? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo bem? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ok? Então Jesus deu para a sua igreja que ele ama 5 ofícios ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Ok? Estão comigo? Quem foi que deu? Jesus. Ele chamou, capacitou e deu para a igreja de presente. Os 5. A igreja, que eu estou falando aqui de tradições e ensinos de homens, a igreja mudou esse negócio todo aí, que isso é a base da hierarquia da igreja, é isso que eu estou falando para vocês. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é o que nós estamos fazendo. Jesus deu. Aí, quando chega lá em Tito e Timóteo, tem um crivo. E o crivo diz assim: o bispo ou presbítero tem que ser marido de uma só mulher, não cobiçoso de torpe e ganância, não dado a muito vinho, que tenha os filhos em sujeição, que saiba bem a palavra da verdade, que seja temperante, pacificador, e fala de um monte de coisa do bispo. E em seguida, em outro texto, fala do presbítero. Tem 2 nomes ali, bispo e presbítero, ok? O apóstolo Paulo diz para o pastor Timóteo:
e para o pastor Tito. Vamos lá pelas igrejas que nós abrimos? E indo lá nas igrejas, vamos identificar no meio de todo o povo quem seja marido de uma só mulher, não dado a torpe ganância, não cobiçoso de torpe ganância, né? Não dado a muito vinho, todo esse crivo. Tanto em Tito quanto em Timóteo, o bispo ou presbítero tem que ser desse jeito. Estão comigo? Quem é que vai estabelecer bispo e presbítero na igreja? Homens. Não é Jesus. Jesus, ele deu para a igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Foi Jesus quem deu. Ele mesmo deu, está escrito lá. Jesus deu. Ele chamou o cara, capacita ele e dá para a igreja. Agora, o apóstolo Paulo está desafiando Timóteo e Tito para irem, e indo nas igrejas que eles abriram, identifiquem no meio do povo quem seja bispo ou presbítero. Quem vai estabelecer bispo e presbítero é um pastor. Porque apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são o governo espiritual da igreja. Jesus é o cabeça, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Ele é o cabeça e os ombros estão no corpo de Cristo. Ele é o cabeça e abaixo do cabeça ele estabeleceu e deu para a igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que são os ombros onde está o seu governo, o governo de Cristo sobre a sua igreja. Aí, Paulo, o apóstolo, diz para o pastor Timóteo e para Tito: pastor Tito, vamos lá pelas igrejas e a gente vai descobrir no meio do povo bispos e presbíteros. Quem vai estabelecer nas igrejas são homens. E para que eles não errem, que Jesus não erra, amém? Ele dá de presente e acerta na veia. Mas o homem vai descobrir no meio do povo quem seja bispo. É a palavra no original episcopos. Episcopos quer dizer um cara que tem uma visão do alto. Supervisor. É um bispo, episcopos. Pastor, que Jesus deu para a igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, é poimená. É a palavra poimená, em grego, é pastor. Lá em Timóteo e Tito, não tem pastor, não estão sendo ungidos pastores, estão sendo ungidos presbíteros ou episcopos. É a mesma coisa, é um supervisor local na igreja. Tudo bem? Estão comigo? Qual que é a doutrina de homens? É que um cara pode sair de ser pastor e virar bispo. Essa é a doutrina de homens. Mas a doutrina bíblica é: o cara que é pastor estabelece bispos. Alô? Pastor estabelece quem é bispo. Pastor não vira bispo. Amém? Estão comigo? Mas quantos pastores por aí estão virando bispo? Xiii! Por quê? Porque o cara acha que pastor já não é mais o topo da cadeia alimentar. Tem que crescer. Então ele pode virar bispo, depois ele pode virar arcebispo, depois ele pode virar cardeal, depois ele pode virar cardeal primaz. E vai. Ou ele pode virar pai, papa. No lugar de Deus, pai. No lugar de Deus. Ensino de homens. A igreja de Jesus perdeu esta direção pelas muitas tradições e ensino de homens. Mas Deus está restaurando todos os fundamentos, um por um. Quais são eles? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Está restaurando os 5, preparando a noiva para a volta do Senhor Jesus Cristo.
Quando um mestre olha para todo o povo, ele enxerga filhinhos que precisam ser educados, instruídos, cuidados. O mestre é aquele que escarafuncha a Bíblia e acha tesouros escondidos. Ele se aplica e buscar desenterrar tesouros escondidos bíblicos. O mestre olha o povo e enxerga filhos de Deus, filhos, que precisam ser educados. Então o mestre vai educar, não é só transferir conhecimento, é educar, formar o cara, fazê-lo à imagem de Cristo, com o conhecimento da palavra, mas com a prática desse conhecimento, não só um conhecimento intelectual, mas viver a Bíblia. O mestre faz isso. Ele foi restaurado à igreja para isso acontecer. O pastor olha todo o povo e enxerga o quê? Ovelhas. Mas, rapaz, o cara acabou de chegar e já está respondendo. O pastor enxerga tudo ovelha. E ovelha precisa o quê? Precisa de cuidado, de proteção. Traz ela aqui. Vamos lá visitar. Vamos lá na casa do Silva, visitar o Silva, tomar um chazinho com a Silva e com Silvinhas. Vamos lá. Pastor cuida, protege, é segurança. Olha e vê um monte de ovelha do aprisco. Evangelista olha todo o povo e vê o quê? Ramos que tem que dar fruto. Eu sou a videira, vós sois os galhos, os ramos. Vocês têm que ir. O evangelista não gosta de culto. Ele gosta de ir. Vão, saiam daqui. Jesus não falou ficai. Jesus disse ide. Então tem que ir. E tem que ser longe, braço, ramo. Vai, dá fruto, multiplica. Então, o evangelista, o mestre vê um monte de filho, o pastor vê um monte de ovelha, o evangelista vê um monte de ramos. Nós fomos comparados com 14 coisas na Bíblia. 14, não ovelha, pura e simplesmente. Aí chega o profeta, olha todo o povo e vê o quê? Uma noiva para o cordeiro. E uma noiva que tem que ser apresentada sem ruga, nem mácula, vestida de linho puríssimo, e pura, sem pecado. Então o profeta olha e vê pecado. Ele olha o modelo do que Deus queria fazer e olha para nós e fala, estamos ferrados. É o tempo todo assim, o profeta. Você não está entendendo, é assim que Deus quer, é assim, o modelo é esse, tá, e pai. O profeta de Deus olha o modelo celestial, vê aquela maravilha, olha para nós e fala, estamos fritos. E ele quer fazer uma noiva, ele olha para nós e a ideia é que se veja uma noiva. E o apóstolo, ele olha para todo o povo e vê soldado. Um grande exército, conquistador. E Jesus está restaurando tudo isso dentro da sua igreja, no lugar de doutrina de homens, qual que era a doutrina de homens? Você começa como evangelista, que é um pastorzinho júnior, vai estudar a Bíblia e se transforma num professor, e depois você vira pastor, e acabou. E pastor é o top do negócio. Quando Jesus começou a restaurar o ministério do profeta e do apóstolo, porque nós lemos esse versículo hoje, fundamentados na doutrina de apóstolos e profetas, que firmaram Cristo Jesus como pedra de esquina, como pedra fundamental.
né? Eles lançaram o fundamento, e edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Agora Deus está restaurando apóstolos e profetas, como nós estamos vendo aqui. Deus está restaurando todos os fundamentos, um por um, preparando a sua noiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro fundamento é estabelecer Jesus Cristo como Senhor absoluto de nossa vida. Ele é a pedra, a rocha, sobre a qual tudo tem que ser construído, edificado. Fundamentos, princípios eternos, bíblicos, e essa hierarquia da igreja de governo de Deus está sendo restaurada. Há uma reforma em andamento, contra ensino e tradição. Pegaram? Estamos juntos? Que bom, porque vocês têm um apóstolo. E apóstolo é assim, o cara é soldado, amém? Se tiver assim meio despreparado na batalha e não está muito afim de ir para a guerra, você vai para a guerra do mesmo jeito. Te mando para a guerra. Pastor não manda ovelha para a guerra, viu? Pastor olha para a ovelha, vai mandar para a guerra? Não, mata, morreu, não tem jeito. Se mandar, morre. E apóstolo? Apóstolo não vê ovelha, apóstolo vê soldado. Mas não estou muito preparado. Ah, você vai do mesmo jeito. Aí tem umas baixas de guerra, né? Amém. Aleluia. Vamos ler esses 2 versículos e a gente encerra essa página aqui. Encerra a nossa aula. 1 Coríntios 3. Aleluia. Amados, vocês entenderam que um pastor que está aqui no governo espiritual da igreja não pode virar bispo? Pastor não vira bispo. Bispo, presbítero ou ministro, a gente pode chamar ministro, é um supervisor local que é posto pelo pastor em cargo de confiança para supervisão local. É uma pessoa de honra. Ela tem que ser pessoa cheia do Espírito, marido de uma só mulher, todo aquele crivo. É uma bênção a pessoa, tá? Mas não é o pastor fazendo o trabalho do bispo aqui embaixo. E hoje, os caras estão falando que o pastor, muitos que são pastor de pastores, que na verdade é uma função apostólica, ser um pai apostólico e um pastor para pastores, isso é cargo apostólico. Como o apostólico era motivo de chacota, os apóstolos já eram os 12 apóstolos do Cordeiro, então ninguém se deixava chamar apóstolo, então ele era chamado bispo. O cara de pastor virava bispo. Completamente errado. E tem gente que sabe que é apóstolo e não se deixa chamar de apóstolo e chama por outro nome. Qual que é o outro nome? Missionário. Missionário é um enviado, igualzinho um apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado especial. Enviado especial, com uma missão especial. Apóstolo quer dizer um enviado com uma missão especial. Ser apóstolo, em grego, é esse o significado. Ah, não, mas não tem mais apóstolo. Então, você é o quê? Missionário. Para não ferir ninguém, me chamem de missionário. Mas o cara é apóstolo, viu? Não é missionário, ele é apóstolo. Mas como isso não estava restaurado e só ia dar confusão, então melhor me chamar de missionário. Mas acertou melhor do que ser chamado de bispo, porque aí é o erro completo. Doutrina e tradição de homens. 1 Coríntios 3, 10, 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Já lemos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto,
o qual é Jesus Cristo. E Atos, um pouquinho para trás, capítulo 2, versículo 36, diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é a pedra fundamental. Amém? Ele é o Senhor, Ele é o fundamento, Ele é o restaurador. A Bíblia diz que importa que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. É em Atos também. Importa que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Existe uma linha de doutrina no meio evangélico que diz que nós temos que restaurar todas as coisas, nós. Porque a Bíblia diz que convém que o céu o retenha a Jesus Cristo, não volte, até o tempo da restauração de todas as coisas. Há uma doutrina no meio evangélico que diz que nós temos que restaurar todas as coisas, para que Ele volte. Besteira. Ele é o restaurador. E quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, o céu não vai mais retê-lo, ele vai ser liberado e ele vem para restaurar. Não cabe a nós a restauração de todas as coisas. O que está acontecendo não é restauração nenhuma, nós estamos ficando cada vez mais podre. O mundo está apodrecendo. A restauração de todas as coisas só vai se dar com o restaurador. E quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, aí o céu que o retém não vai mais reter, e ele vem, e ele é o restaurador. Tem uma filosofia no meio do povo evangélico que se chama Kingdom Now, reino já, Kingdom Now, reino já, que prega que nós temos que restaurar tudo. E enquanto a gente não restaurar, não está restaurado, Jesus não volta, o céu o retém. Besteira, bobagem. Nós não vamos restaurar nada. Restaurar todas as coisas significa acabar com Brasília. Amém? Nós vamos? Não. Mas a gente vai poder tentar transformar Brasília, em nome de Jesus. Amém?